Bem, eu vou precisar falar de um conceito matemático que é importante para o nosso curso, principalmente na parte que vem a seguir, que é cinemática em duas e três dimensões. E é claro, a partir daí nós vamos sempre usar o que a gente conhece como o conceito de vetores. E o que são vetores, afinal? Para introduzir o conceito de vetores, vamos falar primeiro o que são os escalares. Escalares são aquelas quantidades que eu não preciso definir uma direção e um sentido. Alguns exemplos bem conhecidos de vocês são massa, por exemplo, 10 quilogramas. Não preciso definir qual é a direção da massa, porque não existe isso, não faz sentido. Mesma coisa, a temperatura, né, 10 graus Celsius, 273 Kelvin. Tempo. Tempo, a gente sabe que só existe um sentido para ele sempre aumenta. Né? E se eu falar para você, por exemplo, que horas são agora? São 10 horas. E essa informação para você deve ser suficiente para que você saiba do horário, sem que eu precise especificar qualquer direção ou sentido para o tempo. Então, essas quantidades que eu não preciso especificar nem direção e sentido, a gente chama de escalares. Em contraposição, os vetores são justamente aquelas quantidades que, se eu não definir para você qual a direção e qual o sentido de um vetor, então você vai ficar perdido, você não vai saber o que eu estou querendo dizer sobre essa quantidade. A gente vai ver em seguida exemplos e vamos definir formalmente o que são vetores, como utilizá-los, como fazer adições, subtrações, né? Alguns tipos de multiplicações associadas especificamente aos vetores. Aqui seguem alguns exemplos práticos do que são vetores. São setas, que têm uma direção e um sentido definidos, com uma ponta e uma traseira. Todas setas, uma ponta, uma traseira. Traseira, ponta. Cuidado com o coração aí. Os dardos também. Né? Todos esses dardos são setas, são vetores. Tem uma direção e um sentido muito bem definido. Estão apontando numa direção bem definida. E é curioso porque nós vamos definir matematicamente vetores que têm justamente esse formato, são setas. Né? E a ponta vai ajudar, por exemplo, quando eu pensar num vetor entrando nessa página. Nessa situação de um vetor entrando na página, o que vocês veriam? Vocês veriam apenas a parte de trás. Então a gente costuma representar um vetor entrando na página por esse círculozinho e um X. Por outro lado, se o vetor estiver saindo da página, a única coisa que você vê apontando para você é uma pontinha. E a gente costuma representar dessa maneira. Então, entrando e saindo da página são essas duas representações. Entrando e aqui saindo. Tá? Qualquer outra posição que não seja perpendicular a essa tela, a gente vai desenhar um vetor da forma que vocês estão vendo, essas várias possibilidades. Algo assim, e que pode formar um ângulo, né, com relação à própria página, à própria tela. E isso a gente vai indicar de maneira apropriada, como a gente vai ver a seguir. Vejamos, por exemplo, a utilidade de vetores em duas dimensões. Então, se você está andando por uma rua, né, você pode ir para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, por exemplo. Ou pegar alguma diagonal. A rua, obviamente, se você pegar um pedaço suficientemente pequeno dessa rua, ela representa um plano. Então, aqui está você. Você parou em frente a esse sinal. Um sinal indica em frente e outros dois indicam ou vá para a direita ou vá para a esquerda. Como é que eu representaria isso matematicamente? Como eu disse para vocês, a gente vai representar vetores por setas. Setas são basicamente linhas retas providas de alguma ponta. Certamente eu poderia desenhar uma traseirazinha, mas por conveniência e simplicidade a gente deixa a traseira sem nada. Esse vetor, por exemplo, poderia corresponder a você andando de um certo ponto até outro ponto lá na frente, ou seja, andando em linha reta. Agora, como é que eu representaria isso? Você anda para frente, depois vira para a direita, dessa maneira.
Um vetor não pode ser curvo desse jeito. Não há uma maneira precisa de desenhar um vetor, né, usando uma linha toda curva como essa. Seria algo muito complicado. Então, como que deveríamos fazer para realizar esse movimento e você sair desse ponto e chegar num outro ponto à sua direita, que estaria a diagonal, né, com relação aos seus pés? Bom, certamente esse vetor me levaria até adiante. Se eu somasse a esse vetor um outro que saísse daqui e fosse para a direita, o resultado ia ser esse daqui, você ia parar num ponto diagonal ao ponto inicial. Ou seja, se eu desenhar um vetor para cá, eu tenho o resultado esperado. Em outras palavras, se eu quero sair daqui e chegar aqui, isso é equivalente a me deslocar até esse ponto, depois me deslocar desse ponto até esse outro, né? Duas etapas. Eu tenho então dois vetores muito bem definidos. E o resultado, a soma desses dois vetores, deve ser um vetor que me leva daqui até aqui. Portanto, se eu chamar esse vetor de A e esse vetor de B, esse vetor que eu chamo de C vai ser. E aqui eu já vou introduzir a primeira anotação. Veja que eu coloquei uma setinha em cima de A, B e C. Essa pequena seta indica que essas quantidades, elas não são como massa, temperatura, tempo. Elas são quantidades vetoriais e não escalares. Então, toda vez que tiver uma tal setinha, isso daqui é um vetor, ou seja, uma seta que vai de um ponto até outro no espaço. E essa soma vetorial de A com B me dá um vetor resultante C. É como se eu tivesse deslocado diretamente daqui para cá. Então, observe já uma propriedade importante. Isso aqui é a chamada adição de vetores. A somado com B, né, significa o seguinte. Eu junto a traseira de B à ponta de A, né, e o resultado vai ser um vetor que sai da traseira de A até a ponta de B, que é o vetor C. A notação matemática para isso é A mais B igual a C. Aí, algum de vocês que está mais esperto do que outros pode perguntar a seguinte coisa. Bom, eu podia sair desse ponto, que é o ponto inicial, chegar no ponto final, né, de uma maneira diferente. Eu podia primeiro vir daqui para a direita, chegar nesse ponto e depois subir até aqui, certo? O que significa isso? Eu teria, então, sairia da esquerda para a direita, portanto, o vetor B, depois daqui para cima, o vetor A. E esse movimento corresponderia a sair daqui e chegar até aqui, ou seja, o vetor C, que é exatamente o mesmo vetor que esse daqui. Tá? Então o resultado seria o mesmo. Mas o que é isso senão B mais A igual a C? Ou seja, graficamente eu estou mostrando para vocês que essa soma é igual a essa soma. Em outras palavras, não importa qual a ordem de A ou B, a soma deles dá sempre o mesmo vetor. Claro, eu estou fazendo tudo graficamente primeiro, e a gente já vai fazer de uma forma mais precisa matematicamente, indicando exatamente o que é o vetor, como eu escrevo isso em termos de coordenadas no plano, né, e como eu obtenho essas somas usando coordenadas. Mas não se enganem, usar essas figuras, né, esses diagramas, é o primeiro passo para vocês entenderem bem o que é a soma de vetores e resolver muitos problemas apenas olhando para os diagramas. Portanto, uma situação prática como essa, que é dizer direções para alguém, ó, vá até certo ponto aqui à direita. Se eu fosse escrever matematicamente, eu poderia dizer vá para frente, depois vá à direita, ou seja, some dois vetores, A mais B. Ou o contrário, vá primeiro para a direita, depois para cima, soma de vetores B mais A. Agora observem uma coisa, esse resultado que a gente acabou de obter, ele pode ser generalizado da seguinte forma. Suponha que eu tenha dois vetores, A e B. O que significa somar esses dois vetores? Então prestem bem atenção nessa regra. Somar dois vetores A e B
Você pode pegar qualquer um deles e trazer junto ao outro da seguinte maneira. Você vai pegar, por exemplo, nesse caso, o vetor B e vai trazê-lo aqui, encostando a traseira de B à ponta de A. O vetor resultante será um vetor daqui até aqui, que eu vou chamar de C. Ou, de maneira equivalente, você traz o B, encosta a ponta de B na traseira de A. O vetor resultante deve ser o mesmo C. Vamos ver? Olha só que beleza, encaixou direitinho. Mostrando que, de fato, o resultado é o mesmo. E, portanto, A mais B é igual a B mais A, que é igual a C. Portanto, graficamente falando, somar dois vetores é sempre isso. Você traz um junto do outro dessa maneira ordenada. A ponta de um sempre na traseira do outro. Certo, agora que vocês já sabem somar dois vetores, eu pergunto, como que eu somo quatro vetores? 4 mais de 4 vetores. Aqui eu coloquei só 4, mas eu poderia colocar quantos eu quisesse. A regra é a mesma. Eu pego qualquer um deles, né, para iniciar e vou juntando os outros. O resultado final deve ser um vetor que conecta o extremo, né, de um vetor inicial com o extremo do vetor final para me dar o resultado. Tentem fazer, né, com esses vetores que estão aqui, tentem achar qual vai ser o vetor resultante. E observe que não vai depender a ordem dos vetores que você toma, porque é uma soma e a gente viu que essa soma é comutativa, ou seja, tanto faz se eu pego A primeiro, B, se eu pego C ou D, o resultado vai ser o mesmo. Supondo que vocês tentaram fazer isso, agora eu vou resolver esse pequeno probleminha gráfico para vocês. Eu vou começar só por conveniência com o vetor A. Então eu desloquei o vetor A para cá e o próximo vetor que eu vou pegar é o vetor B. Então observe que eu desloquei o B pegando a sua extremidade e juntando com a ponta do A, e a outra extremidade ficou livre, a sua ponta ficou livre. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o C e vou fazer a mesma coisa. Essa extremidade eu vou juntar com a ponta do B e a ponta do C vai ficar livre. E aí eu junto o D. Pronto, desloquei o C, agora falta deslocar o D e ver qual vai ser o resultado final. Sempre observando que eu junto a traseira de um com a ponta do outro. Tá? Então, o que me sobrou aqui foi a traseira de A e a ponta de D, que eu devo unir com um vetor que vai da traseira de A até a ponta de D. Pronto. Então, eu tenho aqui um vetor E, que é a soma dos vetores A, B, C, D. Juntei a traseira de A com a ponta de D e eu tenho a ponta do E. Esse é o vetor resultante. E eu sugiro que vocês peguem em qualquer ordem, comece com B, depois vai com D, junta com B, e veja que o resultado vai dar o mesmo. Eu vou, por exemplo, trocar a ordem. Eu vou começar com B, depois vou para o D, depois vou para o A e depois para o C. Vocês vão ver que o resultado é o mesmo. Observem, eu peguei o B, somei com D, depois somei com A. Aí o A eu podia tanto colocar aqui, quanto colocar aqui. Tanto faz. Eu coloquei aqui, juntei a ponta dele com a traseira de B. Tanto faz. E finalmente o C, que era esse daqui. Eu juntei a traseira dele com a ponta de D. Assim como eu podia pegar a ponta do C e juntar com a traseira de A. Tanto faz, o resultado deve ser o mesmo. Tanto deve ser o mesmo que eu vou arrastar esse vetor E até aqui, ele tem que se encaixar direitinho, sem que eu precise mudar a direção e o sentido. Vejamos. Olha aí, encaixou direitinho. Eu devia, na verdade, copiar aqui, peraí. Vamos copiar, duplicar.
pegar essa duplicada aqui, vou deixar no lugar que ele estava. E vou colocar a setinha. Esse é o vetor aí, que é idêntico. Esse vetor é idêntico. Então, tanto faz. Eu alterei a ordem dos vetores, né? E o resultado tem que ser o mesmo. Tá? Bom, vocês podem inclusive fazer uma ordem diferente e vocês vão ver que continua dando esse mesmo vetor apontando nessa direção, nesse sentido. Com isso eu consegui ilustrar para vocês o que é a adição de vetores, um conjunto genérico de vetores, nesse caso 4. Uma outra regra que pode ser usada para adicionar vetores, que às vezes visualmente é bastante útil também, é a chamada regra do paralelogramo. Ou seja, eu tenho A e B, a gente já viu como somar esses dois vetores. Eu posso simplesmente juntar a traseira de B com a ponta de A, ou a ponta de B com a traseira de A, e eu tenho a soma dos dois. Outra maneira é usando o que a gente conhece como regra do paralelogramo. Eu vou trazer o vetor A, traseira de, ou melhor, o vetor B, traseira de B junto com a traseira de A. Então, as duas pontas vão ficar livres. Tá? E o que eu faço? Eu desenho uma linha paralela ao A, outra linha paralela ao B, onde essas duas linhas se encontram é a ponta do vetor C que eu vou desenhar aqui. Então, esse seria o vetor C resultante. Por isso que ele é chamado a regra do paralelogramo, porque eu desenho linhas paralelas ao vetor A, linha paralela ao vetor B, né? E onde elas se encontram é a ponta do vetor resultante C. Vejam que o resultado não é nada diferente, porque se eu transladar o B para cá, é justamente a regra que eu usei antes. A traseira de B vai ficar junto da ponta de A, e a ponta do B vai ficar aqui solta, livre. Aí eu uno a traseira de A com a ponta de B e vou ter o vetor C. Bom, essa é a regra do paralelogramo, que em algumas situações ajuda você a visualizar mais diretamente qual é o resultado da soma, né, de dois vetores. Bem, a gente viu como somar vetores e como subtrair vetores. Bom, para subtrair vetores, por exemplo, eu vou ter que ter um vetor menos um outro vetor. O que é menos um vetor? Por exemplo, eu tenho um vetor A, né, que é definido dessa maneira. Ele parte daqui e vai até aqui. O que é o vetor menos A? Bom, eu tenho que me perguntar, qual o vetor somado com o vetor menos A dá zero? Ou seja, claro que é o vetor A. O A menos A tem que ser zero. Um vetor menos ele mesmo tem que ser zero. Então, quem é menos A? Bom, tem que ser um vetor que me dê uma soma zero. Nesse sentido, o menos A nada mais é que um vetor paralelo ao vetor A, de mesmo tamanho, só que de sentido oposto. Ou seja, que aponta 180 graus no sentido, né, oposto ao vetor A. Se eu juntar a traseira desse com a ponta desse se junta com a traseira desse. Então não sobra nenhuma ponta livre, o vetor é zero. Então está aqui o vetor menos A. Basta desenhar um vetor idêntico, só de sentido oposto. Bem, com esses conceitos em mente, eu posso fazer a seguinte pergunta. Eu tenho dois vetores, A e B. Eu posso somá-los, eu posso subtraí-los. Eu já coloquei o B aqui juntinho. Mas tanto faz, eu podia tê-lo colocado aqui, podia tê-lo colocado aqui. No final das contas, eu sempre vou ter que transladá-lo ou para a ponta ou para a extremidade anterior, ou seja, para a traseira. Tá? Mas a pergunta que eu vou fazer é, quanto que vale esse vetor A menos B? Tentem fazer vocês, eu vou dar uns segundinhos, já volto. Então deem pausa, tentem fazer e voltem. Bem, a maneira de resolver esse tipo de problema é pensar da seguinte forma. A menos B eu vou pensar como uma soma de dois vetores, mais o vetor menos B. Agora a gente já sabe quem é o vetor menos B. Isso aqui vai dar essa soma vai dar um vetor C. Eu só preciso achar quem é esse vetor C. Mas antes disso, quem é o vetor menos B?
Bem, como a gente viu, o vetor menos b ele tem que ter o mesmo tamanho, mesma direção que o vetor b, ou seja, tem que ser paralelo, só que tem que ter o sentido oposto, 180 graus oposto. Então ele é um vetor idêntico ao b, só que apontando para cá. Então está aqui o vetor menos b. Como é que eu faço para somar a com menos b? Então, aqui eu escolhi transladar o vetor menos b, que é esse daqui virado para cá, para cima, juntando a sua traseira com a ponta de a, e ficando a ponta de menos b livre. Portanto, a com menos b vai ser esse vetor. Resultado, saio daqui e vou para a ponta de menos b, eu tenho o seguinte vetor. Esse vai ser o vetor C. Eu tirei daqui o vetor B, para vocês não acharem que ele está participando. Eu só tinha escrito o vetor B para vocês saberem que é o menos B. Tá certo? Então, o resultado que eu tenho é A menos B, esse vetor aqui, eu somo os dois, tenho esse vetor, C. Bem, desses resultados, então, a gente consegue fazer somas e subtrações de vetores. Agora, uma coisa que é bastante importante, que vocês podem observar desses resultados, é o seguinte. Eu tenho um vetor C, que ele é a soma de dois vetores. Então, eu sempre posso escrever um vetor como a soma de um certo número de vetores. Tá? Não importa que vetor seja esse, ele sempre poderá ser decomposto numa soma de vários vetores distintos. Tá? Isso vai ser importante para o que a gente vai fazer mais adiante. Então, lembre-se disso. Então, nesse caso, o vetor C ele pode ser decomposto no vetor A e no vetor menos B, que quando somados produzem o vetor C. Vamos considerar aqui as coordenadas de um plano. Tá? Então, nós temos aqui um plano cartesiano, um sistema de coordenadas cartesianas, com eixo x e eixo y perpendiculares um ao outro. E você tem um ponto P. Esse ponto P é o que a gente pode escrever através de um vetor. Em que sentido? Eu tenho uma origem do meu sistema coordenadas, essa origem é onde está o y igual a 0, x igual a 0, e a partir da origem eu posso localizar esse ponto P desenhando um vetor, que eu vou chamar vetor A. Como a gente viu, não importa se eu desenho o vetor aqui, se eu desenho ele aqui, ou desenho lá em cima, o vetor é sempre o mesmo. Né? Então, se eu vou somá-lo ou subtrair com algum outro vetor, eu posso transladá-lo para onde eu quiser. Então, por conveniência, é sempre útil transladar todos os nossos vetores até a origem, ou seja, a traseira dele sempre colada na origem. Em outras palavras, o ponto P é descrito pelo vetor posição, que parte da origem e termina no ponto P. E, obviamente, esse ponto P tem coordenadas x e coordenadas y. E, da mesma forma, eu posso escrever esse vetor A como componentes do vetor na direção x e componente na direção y. E as componentes desse vetor AX e AY estão em direções muito bem definidas. A x está na direção do eixo x e a y na direção do eixo y. Então, por conveniência, a gente vai definir dois vetores unitários que têm justamente a direção desses eixos. A gente pode chamar esse vetor unitário na direção do eixo x de I chapéu. O chapéu indica o seguinte, ele é um vetor e ao mesmo tempo tem o tamanho 1, ou seja, uma unidade é o tamanho desse vetor. Da mesma forma, o j, chapéu, é um vetor na direção do eixo y, só que com tamanho unitário. O módulo desse vetor é 1, o tamanho do vetor é um módulo, que a gente chama de módulo. Bom, como eu falei para vocês, eu posso sempre olhar para um vetor, nesse caso o vetor A, como a soma de um certo número de vetores. Como eu estou num plano e eu tenho apenas duas direções independentes, x e y, qualquer ponto nesse plano pode ser descrito por duas coordenadas, a coordenada x e a coordenada y.
Da mesma forma, o meu vetor A, ou qualquer outro vetor, pode ser descrito pela soma de dois vetores, um na direção x, portanto na direção do vetor i, e outro na direção y, portanto na direção do vetor j. Esses dois vetores, no nosso caso, serão o vetor nessa direção, que nada mais é, quem é esse vetor? É AX na direção i, e um vetor nessa direção, que é AY na direção j. Então, acho que fica óbvio, pelo que a gente discutiu agora, esse vetor AX na direção I, que é esse vetor verde aqui, verde água, né? Quando somado com o vetor AY na direção J, então AX na direção I somado com AY na direção J, pela regra do paralelogramo que a gente viu lá, a soma desses dois vetores dá o vetor A. Assim eu posso escrever o vetor A é igual a uma componente na direção I mais uma componente na direção J, onde as componentes são a x e a y. Então, outra maneira de escrever esse vetor, componente AX, componente AY. Eu dou dois valores, duas entradas, porque eu estou falando de um plano. E isso vai valer para qualquer vetor num plano. Por exemplo, se eu pegar um ponto aqui, que também vai ser descrito por um vetor a partir da origem, esse ponto vai ter duas componentes, uma na direção x e outra na direção y. Da mesma forma, um vetor que descreve esse ponto vai ter uma componente, suponha que seja b, vai ser bx na direção i e by na direção j, que eu sempre posso escrever dessa maneira ou dessa outra maneira. São as maneiras alternativas de escrever as componentes de um vetor, uma vez que a soma desses dois vetores me dá o vetor A. Suponha que eu tenho um ponto nesse lado do meu quadrante, nesse quadrante, meu eixo x, y, meu sistema de coordenadas x, y. Eu posso desenhar um vetor que vai até esse ponto, então a partir da origem, desenho esse vetor, vou chamar esse vetor de B, e esse vetor novamente vai ter componentes by, e na direção do eixo x, bx. E, portanto, o vetor B pode ser escrito como bx, by, que é a mesma coisa que bx na direção do vetor i, que é a direção do eixo x, mais by na direção do eixo j. Observe agora, nesse caso, que essas componentes bx e by são valores negativos, porque eu estou no lado negativo do eixo y e no lado negativo do eixo x. Tá? Então, isso daqui deve ser um número negativo, isso aqui deve ser um número negativo também. E se eu tivesse nesse outro lado um outro ponto descrito por um vetor aqui, né, eu teria uma componente x positiva e uma componente y negativa, e assim por diante. Então, qualquer ponto num plano pode ser descrito por um vetor. Essa ideia vai ser extremamente conveniente e importante para a gente descrever, por exemplo, o movimento de uma partícula no plano, porque um ponto indica uma posição da partícula no plano. E por passar de um ponto a outro, eu vou ter deslocamentos. Esses deslocamentos vão estar associados com diferenças de vetores, como a gente vai ver mais adiante. Então, resumindo, num plano, qualquer ponto tem duas coordenadas e qualquer ponto pode ser descrito por um vetor partindo da origem. Esse vetor também tem duas coordenadas, as duas componentes do vetor, como no caso do vetor A, ele tem a componente AX, que está na direção do eixo x, portanto, vezes I chapéu, e a componente AY na direção do vetor J chapéu, que é a direção Y. Lembrando que I e J são vetores unitários e ortogonais, ou seja, formam 90 graus entre si. E com unitário eu quero dizer simplesmente que o módulo do vetor I, módulo é o tamanho, é igual a 1, assim como o módulo do vetor J, que é o tamanho dele, é igual a 1.
Certo, mas eu preciso conhecer quem são a x e a y. Isso é, de certa forma, relativamente simples. Se eu perceber o seguinte, o vetor A forma com o eixo x um ângulo, certo? O ângulo θ. Vou desenhar aqui. Ângulo θ. E AX nada mais é do que a projeção de A, né, nessa direção x. Portanto, é A cosseno desse ângulo θ. Projeção é sempre isso. Por que cosseno? A gente tem que lembrar, isso aqui é um triângulo retângulo, porque esse ângulo aqui é de 90 graus. Né? Então, vamos ver quanto que sai o cosseno, seno e tangente desse ângulo θ para esse vetor A, né? Designando os lados desse triângulo como AX e AY, que é esse lado aqui. Com essa hipotenusa sendo exatamente o tamanho do meu vetor A. Então, lembremos, para um triângulo retângulo, o cosseno do ângulo θ é o cateto adjacente ao ângulo, ad é de junto, adjacente é aquele que nasce junto, junto com quem? Com o ângulo. Então é esse lado aqui, cateto é lado. Tá? Então, o cateto adjacente, quem que é? O tamanho dele é AX. Portanto, cateto adjacente AX sobre quem? Sobre a hipotenusa. A hipotenusa é o tamanho do vetor A que eu vou chamar simplesmente de A. Da mesma forma, o seno do ângulo θ é o cateto oposto ao ângulo, portanto, esse lado aqui, oposto ao ângulo, é o que está de frente ao ângulo. Então, é AY sobre a hipotenusa, que é A. E dessa forma, a tangente de θ, que é seno sobre cosseno, vai ser AY sobre AX. Então, vocês podem observar que a componente AX do meu vetor A nada mais é do que, passo A multiplicando aqui, A vezes cosseno desse ângulo θ. Da mesma forma, a componente AY, passo A multiplicando, é A vezes o seno desse ângulo θ. Então, no plano, sempre será assim, um vetor A, que tem componentes AX e AY, e o tamanho do vetor é a componente AX, ela vai estar relacionada com o ângulo θ formado entre o vetor A e o eixo x, né, através de A vezes cosseno de θ, onde A é o tamanho do vetor. Da mesma forma, a componente AY é A, tamanho do vetor, vezes seno do ângulo θ. Então, essa é uma expressão que a gente vai usar para qualquer vetor, eu chamei aqui de A, mas pode ser B, C, e para qualquer ponto no plano. Bem, a generalização disso tudo que eu falei para 3 dimensões, porque a gente vive num espaço tridimensional, a gente tem uma altura Z, uma largura Y e uma profundidade X, são 3 dimensões, e qualquer ponto no nosso espaço é um ponto no espaço tridimensional. Por exemplo, aqui o ponto P. E eu posso, como eu já disse para vocês, da mesma forma que em 2 dimensões, escrever esse ponto através de um vetor. Vetor A. A complicação nessa situação é que agora, né, eu tenho 3 eixos e eu não tenho apenas um ângulo, que era o ângulo do vetor com relação ao eixo x. Né? Mas eu tenho 2 ângulos importantes que a gente define no espaço tridimensional, que são os seguintes. Primeiro, eu posso definir um ângulo θ do vetor com relação ao eixo z, né? E posso definir um vetor com relação ao eixo x, mas não do vetor A com relação ao eixo x, mas de sua projeção no plano xy. Então, vamos projetar esse vetor no plano. Então, aqui, suponha que eu estou aqui no plano, esse aqui é o plano xy, e a projeção, ou seja, se eu jogar uma lanterna aqui em cima, iluminar esse ponto, isso aqui é uma lanterna, o que vai acontecer? Esse ponto vai ser projetado
no plano, tá? Como esse ponto que eu vou chamar de P'. E essa projeção, em princípio, pode ser descrita como se fosse, né, um vetor nesse plano. Mas esse vetor nada mais é do que a projeção paralela a essa linha, né, paralela ao plano XY e que corta o eixo Z. Eu devia ter esticado esse eixo Z. Pronto, devidamente esticado. Então, essa projeção aqui seria o quê? Seria o tamanho desse vetor A cosseno desse ângulo θ. Por que cosseno? Porque aqui, ó, eu tenho um ângulo que é exatamente 90 graus. Então, de novo, eu tenho um triângulo retângulo onde a hipotenusa tem tamanho A, tamanho do vetor A. E aí eu vou ter duas componentes. Vou ter essa componente, que vai ser a projeção no plano XY, e vou ter essa componente na direção Z. Se eu somar um vetor nessa direção com um vetor nessa direção, eu tenho o vetor A. Tá bom? Observe que agora em 3 dimensões eu tenho que definir um terceiro vetor unitário. Vamos definir primeiro antes de continuar. Então, além dos vetores I chapéu e J chapéu, que têm tamanho unitário e que são ortogonais entre si, ou seja, esse ângulo entre eles é 90 graus, eu vou ter um terceiro vetor que está na direção Z, que eu vou chamar de K chapéu. De novo, unitário e ortogonal aos outros dois, ou seja, esse ângulo é 90 graus e esse ângulo 90 graus. Então, os três entre si, cada um deles forma um ângulo de 90 graus com o outro. E todos têm tamanho 1, uma unidade. Bom, com isso eu vou ter um vetor na direção Z que vai ser o quê? Vai ser a componente desse vetor projetada no eixo Z, né? Ou seja, o cateto adjacente ao ângulo θ, AZ, tem tamanho AZ, na direção K, certo? Então, esse vetor, que é AZ na direção K, mais esse vetor vai me dar o vetor A. Mas quem é esse vetor? Bem, esse vetor a gente projeta no plano XY, ele é idêntico a esse vetor. Lembra que transladar um vetor não muda o vetor se eu não mudar a sua direção nem sentido. Então esse vetor é o mesmo que esse. E ele forma um ângulo com o eixo X, que eu vou chamar de φ, ângulo φ, da letra grega φ. E a primeira pergunta que eu faço a vocês é: qual é o tamanho desse vetor? Bom, se ele é paralelo a esse, idêntico a esse lado desse triângulo retângulo, eu conheço o tamanho desse vetor. Suponha que eu conheço, sei lá, 3 metros. Né? Ou seja, é o A. O A vale 3 metros. Eu conheço esse ângulo θ, eu conheço quem é a componente Z. Né? A componente Z será quem? Bom, se essa é a hipotenusa e esse é o lado adjacente, então A cosseno do ângulo θ, eu tenho AZ. Então, quem é isso daqui? Isso aqui é o outro cateto do meu triângulo retângulo, né? E tem a ver com o seno do ângulo θ, né? O cateto oposto ao ângulo θ. Então, ele é A seno de θ, e, portanto, vou colocar aqui A vezes seno de θ. E como ele é projetado no plano XY, então ele tem o mesmo tamanho que esse vetor aqui. Então o tamanho desse vetor é A seno de θ. Aí eu pergunto, então quem são as componentes x e componente y do meu vetor A? Nada mais é do que esse lado, que é o A seno θ, projetado no eixo x e projetado no eixo y, que vão fornecer o que eu quero, que eu chamo de componente AX e aqui componente AY. Então vejam se vocês concordam. O AX vai ser o tamanho desse vetor, né? Ele forma um ângulo φ com eixo x, e como esse lado do triângulo
é o lado que nasce junto com o ângulo, portanto tem a ver com cosseno, então é A cosseno de φ. Ah, não, desculpa. É essa projeção vezes cosseno de φ, mas essa projeção é o que eu chamei de A vezes seno θ. Portanto, é A vezes seno θ, esse é o tamanho do vetor aqui, projetado na direção x, portanto, projetado o cosseno de φ. Da mesma forma, a componente AY está associada com esse lado do triângulo. Isso daqui é a projeção no y desse lado do triângulo. Tá? Eles são paralelos, está projetado aqui. Então, esse lado do triângulo, se esse tem a ver com cosseno, esse aqui tem a ver com seno de φ. E, de novo, vai ser o tamanho desse vetor, que é a seno θ, vezes o seno do ângulo φ, que ele é o lado oposto ao ângulo. A seno θ, que é o tamanho do vetor, vezes o seno do ângulo φ. Então tá aqui, é um pouquinho mais complicado, mas a gente consegue achar as três componentes do vetor A que descrevem esse ponto P no espaço. Então, resumindo, eu posso escrever o ponto P, ou melhor, descrever esse ponto P em termos de um vetor A, onde esse vetor A possui componentes AX, AY e AZ. Essas componentes estão dadas aqui a partir do tamanho do vetor A, que eu chamei de A, e dos ângulos que esse vetor forma com o eixo Z e cuja projeção no plano XY forma um ângulo φ com o eixo X. E posso escrever também esse vetor em termos dos vetores unitários. AX na direção Y, onde Y é um vetor unitário na direção X, mais AY na direção J, mais AZ na direção K. Então, como eu prometi para vocês, a gente tem a decomposição do vetor A em três vetores. Aqui eu necessariamente preciso de três vetores, porque o meu ponto é um ponto no espaço. Se esse ponto estivesse no plano, né, ou seja, a altura dele seria zero, então o Z seria zero, ele seria descrito ainda por três componentes. Componente X, né, a X, a Y, e a componente Z, a entrada seria zero, ou seja, o AZ igual a zero. Mas necessariamente qualquer ponto no espaço tridimensional necessita de três componentes para ser completamente descrito. De outra forma, o vetor A, seja ele qual for, no espaço tridimensional, eu preciso de três componentes para descrever esse vetor. Bem, voltemos ao plano, porque agora eu quero falar do módulo do vetor. Então vamos lá. Qual é o tamanho desse vetor A se eu conheço as componentes x e componente y desse vetor? A única coisa que vocês têm que lembrar, de novo, componente x é esse lado de um triângulo retângulo e a componente y é esse lado de um triângulo retângulo. Mas pelo teorema de Pitágoras, eu sei o seguinte, que a soma dos quadrados dos catetos, ou seja, os lados do triângulo retângulo, é igual ao quadrado da hipotenusa, ou seja, ao A ao quadrado. Portanto, o módulo de A ao quadrado, que a gente chama simplesmente de A ao quadrado, onde A é o tamanho do vetor, é igual a AX quadrado mais AY quadrado. Que é fácil de verificar, porque a gente tem a x e a y em termos do ângulo θ. A x quadrado é A quadrado cosseno ao quadrado de θ. E o AY quadrado é A quadrado seno ao quadrado de θ. Que é igual, coloco o A quadrado em evidência, cosseno ao quadrado de θ, mais seno ao quadrado de θ. Só que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, portanto, igual a ao quadrado. Em outras palavras, eu posso dizer que A, que é o módulo
do vetor A é igual, tira a raiz dos dois lados, raiz de ax quadrado mais ay quadrado. Portanto, se eu tenho as componentes do vetor, eu tenho o módulo do vetor. Então, eu posso usar isso para descrever o meu vetor em termos de duas quantidades. Né? Da mesma forma que eu posso descrevê-lo em termos das componentes x e y, ax e ay, eu posso descrevê-lo em termos do módulo, que é o seu tamanho, e do ângulo que ele forma com o eixo x. Dessa forma, eu tenho duas maneiras, né, de descrever o vetor. Eu posso dar o módulo do vetor e o ângulo que ele forma com o eixo x. Isso descreve completamente o vetor, porque o ângulo diz qual é a direção. E o módulo diz qual o tamanho do vetor. Claro que se esse ângulo θ for maior do que π sobre 2, o vetor vai apontar para uma outra direção. Se o ângulo θ for igual, né, se o novo ângulo for θ mais π, ele vai apontar no sentido oposto. Então veja que o ângulo define completamente a direção do vetor, enquanto o módulo me dá o tamanho do vetor. Ou então eu uso as componentes ax e ay. São as duas maneiras, né, de descrever o vetor. Bom, e como é que fica o módulo do vetor em 3 dimensões? Bom, aqui está o vetor. Eu tenho cada uma das componentes. Eu sei que se eu somar ax ao quadrado com ay ao quadrado, eu vou ter o módulo ao quadrado desse vetor. Só que o módulo ao quadrado desse vetor é esse lado desse triângulo retângulo. Então eu tenho ax quadrado mais ay quadrado, que é esse lado. Se eu somar com az quadrado, eu vou ter a ao quadrado. Então a generalização do caso bidimensional para o caso tridimensional é a seguinte. O módulo de um vetor em 3 dimensões, o módulo ao quadrado, que eu vou chamar de a ao quadrado, é ax quadrado mais ay quadrado mais az quadrado, que é a soma dos quadrados das componentes. Ou, de outra forma, o módulo de um vetor A em 3 dimensões, que a gente chama de A, é igual a raiz de ax quadrado mais ay quadrado mais az quadrado. Vocês podem fazer da mesma maneira que eu fiz em 2 dimensões, checar que isso daqui de fato me dá A. É só somar o quadrado dessas componentes, e lembrando que seno quadrado mais cosseno quadrado igual a 1. E a diferença em 3 dimensões é que agora não basta ter o ângulo θ e o módulo do vetor. Eu preciso de dois ângulos, φ com o eixo x e θ com o eixo z. Lembrando que com o eixo x é a projeção do vetor no plano xy, que forma esse ângulo φ com o eixo x. Tá? Então, dado esses dois ângulos e dado o módulo do vetor, eu tenho o vetor descrito de maneira completa. Só para vocês terem uma ideia, vamos supor aqui no plano tridimensional, então tem os eixos x, y e z, aqui o eixo y negativo, porque a projeção desse vetor no plano xy vai dar uma componente by, que é negativo, componente x positiva e a componente z também positiva. Tá? Mas vamos supor, então, que esse vetor b seja descrito pelas seguintes componentes. Bx na direção y, mais by na direção j, mais bz na direção k, de tal forma que as componentes bx, by, bz sejam 10 na direção x, by menos 5 na direção y e 20 na direção z. Não importa a unidade, é um vetor B qualquer com essas componentes. Então a primeira pergunta que eu posso fazer para vocês é, dado esse vetor, qual é o módulo do vetor? Muito bem, vamos usar o que a gente aprendeu. Para calcular o módulo,
Eu sei que b quadrado, ou seja, o módulo ao quadrado de b, é bx quadrado mais by quadrado mais bz quadrado. Se eu tirar a raiz dos dois lados, eu vou ter b, que é a raiz de b quadrado, né? Ou seja, o módulo de b, vai ser a raiz de bx quadrado. Qual é bx? Bx é 10, então 10 ao quadrado, mais by quadrado. By é menos 5 ao quadrado, mais bz ao quadrado, que é 20 ao quadrado, que é igual a raiz de 10 ao quadrado é 100, 20 ao quadrado, 400, 100 mais 400, 500, e 5 ao quadrado, 25. Então, 525. Isso é aproximadamente 23. Então, está aqui um exemplo prático. Tem um vetor dado, né, ou seja, duas componentes desse vetor, e peço para calcular o módulo. O módulo desse vetor é 23. Claro, se eu estiver falando de posições, se for um vetor posição, e cada uma das posições na direção x, y e z é dada em metros, então esse resultado é 23 metros. E aí você me pergunta, bom, certo, você me deu o tamanho do vetor, mas em que direção ele aponta? Para saber que direção ele aponta, eu preciso saber alguma coisa sobre os ângulos θ e sobre o ângulo φ que ele forma com o eixo x, que seria esse ângulo aqui. Mas eu não preciso disso, porque se eu tenho as componentes, eu tenho as componentes, cada uma numa direção. Eu só preciso somar 10 numa direção x, depois menos 5 na direção y e mais 20 na direção z. Isso também define a direção. Mas eu posso perguntar qual é o ângulo θ que ele forma com o eixo z e qual é o ângulo φ que ele forma com o eixo x. Como é que eu acho essas coisas? Bom, nessa situação não tem escapatória, eu tenho que usar qual é a relação entre as componentes, o módulo do vetor e os ângulos, que são essas três relações aqui. Com essas relações eu sou capaz de achar quem são o ângulo θ e quem são o ângulo φ. O ângulo θ é fácil, eu posso usar a primeira relação. Eu conheço a componente AZ, nesse caso é o vetor B, né, BZ, ela vale 20, então aqui o lado esquerdo é 20. Eu conheço A, é 23 aproximadamente, portanto, cosseno de θ vai ser 20 sobre 23. Eu acho qual é o arco cujo cosseno dá 20 sobre 23, eu achei o ângulo θ. Vamos fazer isso rapidinho. Só troquei aqui A por B, para vocês não confundirem. Então, eu conheço BX, BY, BZ. Tá? BX é 10, BY é menos 5 e BZ é 20. Certo? Conheço B, 23 aproximadamente. Aí eu acho cosseno θ igual BZ sobre B, que implica o arco cujo cosseno de BZ sobre B é igual a θ. Tá? Quer dizer, arco e cosseno é a função inversa do cosseno. Então, tiro o arco e cosseno dos dois lados, arco e cosseno de cosseno θ é θ. E arco e cosseno de BZ sobre B, eu vou lá na minha calculadora e calculo, uma vez que eu conheço BZ e B. Às vezes você vai lá na calculadora, a função arco e cosseno ela vem escrita como cos menos 1. Aí você coloca o argumento, aqui eu coloquei 20 dividido por 23, e o resultado que eu obtive, 0,52 aproximadamente. O resultado está em radiano, você pode deixar sem nenhuma unidade, porque radiano é só para lembrar que eu não estou usando graus e estou usando radianos. Por exemplo, o ângulo π sobre 2 em radianos equivale a 90 graus em graus. O ângulo π vale 180 em graus e assim por diante. Aqui eu tenho 0,52. Se eu quiser transformar isso em graus, é só fazer uma regrinha de 3 simples. Bem, que regrinha de 3 é essa? Π radiano equivale a 180 graus. 0,52, que é o que eu obtive em radiano, vale quanto? Vale x. Como é que eu acho x? Bom,
divide π por 0,52 tem que ser igual a 180 dividido por x. Isola o x, eu vou ter isso daqui. X igual 180 graus dividido por π vezes 0,52. Portanto, x igual 29,8 graus, aproximadamente 30 graus. Então esse é o ângulo θ em graus. Agora, cuidado, esse x não tem nada a ver com coordenada. Eu chamei de x aqui, mas podia colocar θ. Né? Na verdade, eu vou até substituir por θ para vocês não confundirem. Deixa eu trocar aqui. Onde eu chamei x, vamos chamar de θ. Só que agora em graus. Bem, isso foi fácil, né? Eu só precisei usar essa relação. Para vocês acharem o φ, vocês vão ter que usar ou essa relação ou essa, tanto faz. Por quê? Porque eu já tenho o valor de θ, então eu sei quem é o seno de θ. Eu tenho b e tenho bx. Da mesma forma, eu tenho o valor de θ, eu sei quem é seno θ, tenho b e tenho by. Qualquer uma das duas, uma vai me dar o cosseno de φ, a outra vai me dar o seno de φ. Aí você acha o arc cujo cosseno de φ vale bx sobre b seno θ, e da mesma forma, o arco cujo seno de φ vale by sobre b seno θ. Da mesma maneira que eu fiz para esse. Façam vocês em casa e achem. Vou colocar o resultado aqui usando essa expressão para o bx. E aí eu vou achar o ângulo φ. É claro que alguns comentários são importantes. Tá? Por exemplo, voltemos à solução que a gente obteve lá em cima. Aqui a gente obteve um ângulo que é da ordem de 30 graus, portanto menor do que π sobre 2. Para o ângulo θ é sempre fácil pelo seguinte, veja que o θ aqui, cosseno θ, ele está associado com a componente BZ. Tá? O ângulo necessariamente tem a ver com o sinal de BZ. O BZ vai ser positivo ou negativo. No nosso caso, ele é positivo. Portanto, o ângulo θ tem que estar entre 0 e π sobre 2. Porque o ângulo θ ele varia de 0 até π. Lembra, o ângulo θ tem o eixo z, y e x, x, y e z. E o ângulo θ, aqui está um vetor b, um vetor qualquer. Deixa eu desenhar o vetor que a gente está usando ali, que é um vetor assim. Tá? Vetor b. Ele forma um ângulo θ com eixo z. Esse ângulo θ, ele vai de 0, quando o vetor coincide com o eixo positivo z, até no máximo π, tá? Ou seja, até o eixo z negativo. E ele vai ser positivo enquanto a componente z desse vetor for positiva. E vai ser negativo quando a componente z for negativa. Quer dizer, ele vai estar entre 0 e π sobre 2 quando a componente for positiva, e entre π sobre 2 e π quando a componente z do vetor b for negativa. Como a nossa componente é positiva, então necessariamente ele tem que estar entre 0 e π sobre 2. É fácil determinar isso. Agora, com relação ao ângulo φ. Quem é o ângulo φ? O ângulo φ é esse aqui formado entre o eixo x e o vetor. Tá? Só que eu não começo a contar ele a partir daqui. Ele começa a ser contado a partir do eixo x positivo. Portanto, ele seria o ângulo que vai daqui, nesse caso, até aqui. Esse seria o ângulo φ. Veja que ele é maior do que 3π sobre 2. Então eu tenho que tomar cuidado que a minha resposta pode dar um ângulo pequeno, por exemplo, pode dar esse ângulo aqui. E se eu disser, o φ é esse ângulo, um ângulo positivo, mas pequeno, estou falando errado. Quer dizer, a não ser que eu diga, o menor ângulo que o vetor faz com o eixo x é esse daqui. Tá?
Mas o fato é que o vetor mesmo, se o ângulo vai de 0 a 2π, ele forma um ângulo que é maior do que 3π sobre 2. Então vamos ver que resposta a gente obtém, vamos ver se a gente precisa ajeitar alguma coisa aqui. Bem, substituindo os valores de bx, o tamanho do vetor b, e do seno do ângulo θ aqui em radianos, né, eu vou obter 0,51 radianos, que só por conveniência eu transformei por graus, dá 29,2 graus, que a gente compara com o ângulo θ 29,8 graus. Quer dizer, os dois ângulos são muito próximos. Mas aqui, de novo, é a história que eu falei. Se eu disser que φ igual a 29,2 graus, φ é o ângulo definido através do eixo x positivo. Eu ia pensar que o vetor ia estar apontando aqui, tá? E não aqui. A verdade é que 29,2 graus, que é o resultado que a calculadora me dá, ou 0,51 radianos, eu tenho que olhar para a figura e identificar que, na verdade, não é 0,51 radianos ou 29,2 graus, que seria um ângulo pequeno, mas seria esse ângulo que eu obtenho fazendo o quê? Círculo completo, 360 graus. Se eu subtrair essa quantidade, que é esse ângulo pequeno, eu vou ter o ângulo que eu quero, que é o ângulo φ. Em outras palavras, o ângulo não é esse, mas, como eu estou no quadrante em que bx é positivo e by é negativo, então nesse quadrante aqui, o ângulo φ será igual a 2π, que equivale a 360 graus, menos 0,51 em radianos. Esse 0,51 equivale aos 29,2 graus. Pelas minhas contas, dá 5,77 radianos. Finalmente, outra maneira de olhar esse ângulo que está abaixo do eixo x é olhar não como φ, mas como menos φ, onde menos φ seria menos 0,51. E o resultado ia dar o mesmo, quer dizer, para achar bx, by, bz, você não precisa usar isso, basta usar menos 0,51, porque ele está nesse quadrante. Então, quando você diz que eu tenho menos um certo ângulo aqui, o ângulo é menor do que π. Então, esse ângulo negativo vai me dar necessariamente um seno negativo. Porque seno de 2π menos 0,51 é a mesma coisa que menos seno de 0,51. Vocês podem mostrar isso usando aquelas relações trigonométricas. Tá? Enfim, tudo isso é para alertar a vocês que vocês têm que tomar esses cuidados. Nesse caso, a resposta poderia ser dada não como 29,2 graus ou como 0,51, mas como 5,77 radianos, que é essa subtração, ou simplesmente φ igual a menos 0,51, que aí estaria subentendido que ele está abaixo do eixo x e é esse ângulo pequeno. Então vamos resumir algumas ideias sobre adição e subtração de vetores, e para isso eu vou usar vetores em duas dimensões. Para generalizar para 3 dimensões, basta adicionar mais uma componente para os vetores A, componente AZ, e uma componente BZ para o vetor B. Tá? Mas para simplificar, eu vou usar em 2 dimensões. Os resultados se generalizam facilmente. Então, consideremos a soma dos dois vetores A mais B. Isso vai me dar um vetor C, e eu posso, usando as componentes do vetor, escrever quem é esse vetor C, ou seja, C vai ser, como é a soma de A mais B, AX mais BX, AY mais BY. Em outras palavras, eu adiciono componente por componente, somo essas duas componentes e soma essas duas componentes. Isso é fácil de entender se eu pensar no seguinte: pensa na projeção do vetor B, ou seja, a decomposição do vetor B, em Bx e By. E faça a mesma coisa para o vetor A. Então eu tenho as componentes Bx, By, Ax, Ay. Ora,
Para somar esses dois vetores, é a mesma coisa que somar o vetor AX na direção Y com o vetor BX na direção Y. Então é óbvio que a soma desses dois vetores vai dar um terceiro vetor na direção X, que vai ser a componente do vetor C. Ou seja, em módulo, AX mais BX me dá a componente CX. Em outras palavras, eu vou ter um vetor nessa direção cujo módulo é AX mais BX, e que eu chamei de CX. Então isso daqui é CX. E da mesma forma, na outra direção, na direção Y, eu tenho BY e tenho AY. Os dois estão na direção J, ou direção Y. E, portanto, eu só tenho que somar os módulos e obter qual é o tamanho desse novo vetor. E o tamanho é simplesmente AY mais BY, que eu chamo de CY. Então, se a soma de BX com BY, BX na direção Y, BY na direção J, dá o vetor B, e AX na direção Y mais AY na direção J dá o vetor A, são equivalentes dessa forma. Então, somar os vetores A e B é somar, né, os dois vetores na direção Y com os dois vetores na direção J. Ou, de outra forma, AX mais BX na direção Y, AY mais BY na direção J. E o resultado deve ser A mais B, que é o vetor que eu chamo de C. Então, acho que fica claro automaticamente que a soma desses dois vetores é a soma de suas componentes em cada uma das direções. E, portanto, C é igual a CX na direção Y mais CY na direção J, que é a mesma coisa aqui. AX mais BX na direção Y mais AY mais BY na direção J. De outra forma, eu poderia fornecer, em vez das componentes, fornecer o tamanho do vetor A e o ângulo que ele forma com o eixo X. E o tamanho do vetor B e o ângulo que ele forma com o eixo X. Eu chamei de θ e θB. Claro que com isso vocês podem obter as componentes BX, BY, AX, AY e resolver o problema da mesma maneira que a gente fez aqui, somando componente por componente. E agora que vocês já sabem propriedades fundamentais dos vetores e como eles se somam, é fácil ver a diferença que existe com relação aos escalares, né? Escalar, se eu somar 5 com 6, não tem jeito, sempre vai ser 11, tá certo? Não tem como fugir disso. Aqui, se eu somar o vetor A com o vetor B, tudo depende dos ângulos que eles formam com o eixo X, ou do ângulo que eles têm entre eles. Essa soma vai ser diferente para cada valor diferente do ângulo, né? Porque as componentes BX, BY, AX, AY vão mudar. Então, você pode obter infinitos resultados, né, para a soma de dois vetores. Desde o menor valor do módulo deles, quando eles estão em sentidos opostos, e o maior valor quando eles estão ambos na mesma direção e sentido. E dentre esses valores mínimo e máximo, eu vou ter infinitos valores de infinitas combinações em que eu posso somar dois vetores que têm entre eles um ângulo θ variando entre 0 e 2π. Agora observe bem, não quer dizer que a soma desses dois vetores específicos, A e B, que formam esses ângulos específicos, tem infinitas possibilidades. Não, a soma aqui é uma coisa só, né? Uma vez que os vetores estão definidos e fixos, só existe um valor para a soma, tá? Que pela regra do paralelogramo vai dar um vetor mais ou menos até aqui. O que eu digo que são infinitas possibilidades é que depende do ângulo que esses vetores formam com o eixo X. Tá bom? Mas uma vez que esses ângulos estão fixos, o resultado é unívoco. E só para complementar, como seria a diferença entre dois vetores? Por exemplo, A menos B. Ora, como A menos B é a soma
do vetor A com o vetor menos B, eu só tenho que multiplicar o B por um fator menos 1. Então, na prática, isso vai me dar AX mais menos BX e AY mais menos BY. Então, essa diferença é a diferença das componentes, que de novo se generaliza para 3 dimensões, acrescentando apenas as componentes na direção Z. Bem, da mesma forma que para escalares a gente tem produtos entre os escalares, né, um número vezes outro número, 5 vezes 3, 15, 7 vezes menos 2, menos 14 e assim por diante. Entre vetores a gente vai ter produtos também. Tá? São os produtos um pouco mais complicados e que a gente não vai usar nesse primeiro momento. Eu vou apresentar aqui e vocês vão fazer essa revisão e vão se lembrar disso lá na frente, a partir do momento que a gente começar a falar, por exemplo, de trabalho e energia, ou ainda mais adiante sobre rotações, e aí a gente vai precisar desses produtos que eu vou apresentar aqui. Bem, primeiro nós vamos falar de o produto de um escalar por um vetor. A gente chama de produto por um escalar. Então, seja A, um número real, por exemplo, ele é um escalar, ou seja, não tem direção nem sentido. Se eu multiplicar esse escalar por um vetor, eu tenho o produto por um escalar, que na prática é isso daqui. Eu escrevo o vetor A em termos das componentes nas diferentes direções, I, J e K, e o produto, né, de um escalar por esse vetor vai ser o produto desse escalar por esse escalar por esse e esse escalar por esse. Lembrando que as componentes são escalares. Os vetores aqui são I, J, K. Então, AX na direção I é multiplicar o próprio vetor I, que é unitário, por um escalar com algum tamanho. Pode ser 1, pode ser menor que 1, pode ser maior do que 1, pode ser negativo. Tá? E aqui eu estou fazendo a mesma coisa, multiplicando escalar por um vetor, pode aumentar esse vetor, pode diminuir esse vetor, pode transpor esse vetor no sentido de mudar o sentido, se ele for negativo, e assim por diante. Então, no final das contas, isso é igual a AX na direção I mais a AY na direção J mais a AZ na direção K. Então, está aqui o produto de um vetor por um escalar. Então, se eu tiver um vetor, vou desenhar aqui o vetor A, esse é o vetor A, e multiplicar esse vetor por um escalar A, eu vou ter um novo vetor com a mesma direção, né? Pode ser tamanho maior ou tamanho menor, dependendo do A ser maior do que 1 ou menor do que 1. E pode inverter o sentido. Né? Então vamos lá, vamos supor que o A é positivo e maior do que 1. Então eu vou ter um novo vetor que tem a mesma direção e sentido e é igual a A vezes razão. Se o A for negativo e menor do que 1, então esse vetor continua tendo a mesma direção, só que agora o sentido se inverte e o tamanho muda, diminui. Seu A vezes razão. Então, nesse caso, A é maior que mais 1, e nesse caso, A é menor do que menos 1. Se A for igual a zero, eu obtenho um vetor nulo, ou seja, um vetor sem dimensão, que não tem direção nem sentido. Né? Agora sim, acho que uma noção nova para quem nunca viu isso é o chamado produto escalar ou produto interno entre dois vetores. Então suponha o vetor A nessa direção, o vetor B nessa direção, formando um ângulo θ entre eles. Quando eu falo um ângulo entre eles, é claro que sempre tem dois ângulos, né? Tem esse maior e tem o menor. A gente sempre considera o menor ângulo entre eles. Está entre 0 e π. Muito bem, o que eu chamo de produto escalar entre o vetor A e B é denotado por esse ponto aqui. A
ponto B vetor, que é igual a B ponto A, e que é definido como o produto de cada uma de suas componentes, AX, BX, mais AY, BY, mais AZ, BZ. Bom, por que a gente chama isso de produto escalar? Porque do lado esquerdo eu tenho dois vetores, existe um produto entre eles, e do lado direito eu tenho apenas um escalar. Isso aqui não tem direção nenhuma. É simplesmente a soma dos produtos das componentes. Componente x com componente x, y com y, z com z, tudo somado. Então, num produto escalar, eu tenho do lado esquerdo vetores e do lado direito um escalar, por isso que é chamado de produto escalar. Agora, observe que para esse problema eu não desenhei quais são os eixos x, y, z. Né? Poderia ter desenhado o z nessa direção, o y para cá, o x para cá, ou como eu tenho feito o z para cá, y para cá, x para cá, rodar em torno da origem, né? Coloco esses dois vetores na origem, rodar qualquer eixo x, y, z, não importa. Né? Qualquer sistema de referência que eu escolher, o produto escalar sempre vai ser a x, bx, a y, by, a z, bz, no sistema de referência que eu escolher. E o resultado sempre vai dar a mesma coisa. E tem que dar sempre a mesma coisa, por quê? Porque os vetores, eles são independentes do sistema de referência que eu escolho. Então, a minha definição de produto escalar entre esses dois vetores só pode depender desses dois vetores, e não do sistema de referência. Por isso que eu não me preocupei em desenhar, né, os eixos x, y, z, porque aqui tanto faz qual é essa escolha dos eixos x, y, z, esse produto deve dar, essa soma desse produto deve dar o mesmo resultado. É claro que se eu mudar o sistema de referência, as componentes AX, BX vão ser diferentes. Mas de tal forma que essa soma desses produtos vai ser sempre a mesma, vai dar o mesmo valor. E uma outra forma de escrever esse produto escalar que garante isso é a seguinte. Vou escrever aqui A, produto escalar B, uma outra definição que é a mesma coisa que B escalar A, é igual módulo do vetor A, ou seja, o tamanho do vetor A, vezes módulo do vetor B, tamanho do vetor B, vezes o cosseno do ângulo entre eles. De novo, eu geralmente uso o ângulo menor, mas tanto faz usar o outro ângulo, porque aqui eu tenho cosseno. Tá? E cosseno de 2π menos θ vai dar a mesma coisa que cosseno de θ. Bom, uma coisa que vocês podem concluir dessa forma de escrever o produto escalar é que, primeiro, isso daqui é uma quantidade positiva, porque são um módulo de um vetor, então é sempre um valor positivo. O cosseno, no entanto, pode ser tanto positivo quanto negativo e inclusive zero. Então, o produto escalar, ele pode, dependendo do ângulo entre esses dois vetores, ser positivo, negativo ou nulo. Tá? Claro, ele vai ser nulo quando o ângulo entre os dois for π sobre 2. Então, a primeira coisa que você aprende escrevendo o produto escalar dessa maneira é que se eu tenho dois vetores cujo ângulo entre eles é 90 graus, ou seja, dois vetores perpendiculares, então nessa situação, isso daqui vai se anular, porque A é perpendicular a B. Perpendicular significa que o ângulo entre eles é π sobre 2, ou 90 graus. Agora, essa forma de escrever o produto escalar é interessante pelo seguinte, porque essa expressão está me dizendo nada mais, nada menos do que eu estou projetando um vetor no outro. Ou seja, eu posso tanto projetar o vetor B no vetor A. O que é a projeção? Aqui a projeção vai me dar... Isso aqui é a projeção, é B vezes cosseno de θ. Então, a projeção de B cosseno θ na direção de A vezes o módulo de A é esse produto escalar. Em outras palavras, B cosseno θ está na direção de A. Então, eles estão na mesma direção e sentido, tá? Nesse caso.
Só por conveniência, suponha que essa direção do vetor A é a direção do eixo x, ou seja, A é igual a AX na direção Y. Então, a projeção de B nessa direção é o B cosseno θ, é um vetor também na direção Y. E o produto escalar, vamos chamar isso aqui de Bx na direção Y, é igual a isso. Então, o produto escalar de Bx na direção Y com AX na direção Y, AX na direção Y, é AX Bx, ou Bx. O AX é o próprio módulo do A, porque ele está todo na direção x. Então, eu vou deixar simplesmente o Bx continua Bxa. E I escalar I, lembra? I é um vetor unitário que está na mesma direção do outro I. Então, módulo de um é 1, módulo do outro é 1 também. E o cosseno do ângulo entre eles é 1, porque eles estão na mesma direção e sentido, o ângulo é 0, o cosseno de θ é 1. Portanto, isso dá Bx vezes A. Então, resumindo, projetar o vetor B no vetor A, projeção é B cosseno θ vezes o módulo de A, que é isso daqui, ó, Bx vezes A, Bx sendo B cosseno θ. Então, essa projeção é exatamente a minha definição do produto escalar entre A e B. Eu também posso imaginar projetar o vetor A na direção do vetor B. Vai dar a mesma coisa, vocês podem checar isso. Bem, aí vocês me perguntam, qual que eu uso? A definição de cima, essa daqui, ou a definição de baixo, essa daqui? Tanto faz. Claro que vai depender do que é dado para você no problema, e aí fica mais fácil, às vezes, usar uma ou outra. A escolha é sua, mas as duas vão dar o mesmo resultado. Tá? Então, se eu te dou as componentes dos vetores, é mais fácil usar essa de cima. Se eu te dou o módulo do vetor e o ângulo entre eles, é mais fácil usar de baixo. Então, vamos a um exemplo. Suponha que eu te dou esses dois vetores. A é 5, 4, menos 3. O que significa isso? AX, AY e AZ. Que é a mesma coisa que AX na direção Y, AY na direção J, AZ na direção K. Que é a mesma coisa que 5Y mais 4J menos 3K. Eu vou até escrever aqui. 5Y mais 4J menos 3K. Esse é o vetor A. O vetor B, 3 vezes K. Aí eu pergunto para vocês qual é o produto escalar entre A e B. Deem uma pausa, tentem resolver e eu já volto. Bem, esse probleminha é bastante fácil, né? Porque eu posso olhar só para as componentes de cada um dos vetores. Isso aqui é a mesma coisa que dizer, eu não escrevi, mas isso aqui é a mesma coisa que dizer isso daqui. 0, 0, 3. É um vetor com componente Bx igual a 0, By igual a 0 e Bz igual a 3. Então aí eu vejo o que eu prefiro usar. O produto de componente por componente e somar. Nesse caso eu vou ter menos 9, porque 0 vezes 5 é 0, 0 vezes 4 é 0, 3 vezes menos 3 é menos 9. Somo tudo, isso me dá menos 9. Tá? Vamos escalar. Ou eu posso simplesmente olhar para as diferentes partes do vetor. Tá? Como eu sei que I e JK são perpendiculares entre si, o que isso significa? Eles têm um ângulo de 90 graus entre si. Então, quando eu fizer, por exemplo, 5i vezes 3k e k, então eu multiplico 3 por 5 dá 15, e produto escalar k, que é o módulo de i, módulo de k, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Como o módulo de i, módulo de k é 1, e o cosseno do ângulo entre eles é 0, porque o ângulo entre eles é 90 graus, então i escalar k é 0. A mesma coisa, j escalar k é 0. Então só vai sobrar k escalar k, que é 1, menos 3 vezes 3, menos 9. Então o resultado é o mesmo. Mais uma pergunta que eu poderia fazer para vocês.
qual é o módulo de A, qual é o módulo de B. E qual é o ângulo entre eles, entre esses dois vetores? Então, só com o que é dado aí, vocês são capazes de obter isso. Então, eu vou dar uns segundos, vocês tentem resolver. Então, dê uma pausa no vídeo e voltem quando resolverem. Então, vamos lá. Módulo de B, que é mais fácil. Módulo de B é igual a 3. E é fácil ver isso porque ele é um vetor na direção do eixo Z com tamanho 3. Então, o módulo dele é 3. Isso é o mais fácil. Agora, o módulo de A é um pouquinho mais complicado, mas também igualmente fácil. Como é que eu acho isso? Módulo de A é a raiz de AX ao quadrado mais AY ao quadrado mais AZ ao quadrado. Bom, substituindo, AX ao quadrado é 25, AY ao quadrado é 16 e AZ ao quadrado é 9. Portanto, raiz de 50. Bom, eu não sei se vocês já tiveram alguma dificuldade para calcular esse ângulo, mas alguns talvez estejam se descabelando e se perguntando como é que diabos eu vou achar esse ângulo entre eles? Que manipulação eu tenho que fazer? É só lembrar da definição do produto escalar. Aqui a gente usou uma delas. Produtos A com B, componente vezes componente. Tá? E a gente achou o produto escalar. Se a gente usar a outra, que é A escalar B, é igual módulo de A, módulo de B, vezes o cosseno do ângulo entre eles. E geralmente, aqui eu ainda não estou escrevendo, mas eu vou escrever módulo de um vetor somente a letra A. Eu vou designar por A. E módulo do outro vetor B, vou colocar somente B. Então, na prática, eu vou escrever isso daqui. A vezes B vezes cosseno de θ. Para não ficar toda hora escrevendo essas duas barras e o vetorzinho em cima. Tá? Isso aqui é o módulo do vetor. Bom, se eu tenho essa expressão, mas eu sei quem é o módulo de A, sei quem é o módulo de B, a gente calculou, está aqui e está aqui. Eu não conheço o cosseno de θ. Se eu conhecer o cosseno de θ, eu sei quem é o θ. Tá, mas se eu sei quem é A, sei quem é B, e sei quem é A escalar B, a gente calculou aqui, é menos 9, então eu vou achar quem é esse cosseno de θ. Então vamos lá, quem é o A escalar B? A gente obteve ali em cima, é menos 9. Quem é o A vezes B? É o módulo de A vezes módulo de B, que é 3 raiz de 50. Então, eu isolo, eu acho cosseno de θ é igual a menos 9 dividido por 3 raiz de 50. E com isso, θ é o arco cujo cosseno vale menos 9 sobre 3 raiz de 50, eu já vou escrever aqui, é menos 3 sobre raiz de 50. Botando na calculadora, θ igual a 2 radianos. Se vocês lembrarem que π radianos, é da ordem 3,14 radianos, então vocês vão ver que esse número é menor do que 2 radianos é menor do que π radianos. Então, é um ângulo menor do que 180 graus. Então, concluindo essa história de produto escalar, eu vou escrever de novo. A escalar B, quaisquer que sejam esses vetores A e B, é AX, BX mais AY, BY mais AZ, BZ, que é a mesma coisa que o módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo entre eles. E um resultado importante é que dois vetores, A e B, se são perpendiculares, ou seja, o ângulo entre eles é igual a 90 graus, π sobre 2, então A escalar B
igual a zero. Né? A gente conhece os vetores com essas características, são os versores, né? I, J e K. Então, I escalar J é igual a I escalar K, que é igual a J escalar K, que é igual a zero, porque eles são perpendiculares entre si. Então, o único produto escalar diferente de zero é ele com ele mesmo, ou seja, I escalar I é igual a J escalar J, que é igual a K escalar K, que é igual a 1. Lembrando que I e JK são vetores na direção X, direção Y e direção Z. Bem, finalmente, o último produto entre vetores que é importante para a gente, produto vetorial. Então, pega aqueles dois vetores B e A, que formam um ângulo θ entre si. E vamos considerar um sistema de referência x, y, z dessa maneira. Então, existem duas maneiras de definir o que a gente chama de produto vetorial. A primeira delas é a seguinte. Produto vetorial de A, esse x significa produto vetorial, com B é igual a um vetor C. Então, a gente viu que o produto escalar era um produto, um ponto, A escalar B era um escalar, que a gente chama de C, que não tem componentes, é só um número. Agora, o produto vetorial não, me dá outro vetor. Tá? E, é claro, num sistema de coordenadas x, y, z, cada um desses vetores vai ter suas componentes, ax, ay, az, bx, by, bz, que vai me dar um vetor com componentes cx, cy, cz. Como é que eu calculo esse vetor C a partir desses dois? Então, a regra é a seguinte. Primeiro, eu vou escrever essas duas barras, como estão aqui, e na primeira linha, eu vou escrever o versor I, o versor J e o versor K. Sempre. Essa primeira linha, I, J, K. Na segunda linha, eu vou pegar o primeiro vetor que aparece aqui, e isso é importante, tem que ser o primeiro vetor na segunda linha, e vou pegar suas componentes. Então, onde está I, eu coloco AX, onde está J, coloco AY, e onde está o K, eu coloco AZ. E na última linha, eu coloco o segundo vetor, o vetor B, que aparece aqui. Essa ordem é importante. Então, eu coloco BX, BY, BZ. E eu vou replicar a segunda linha e a terceira linha à direita, AX, AY, AZ, BX, BY, BZ. Então, repliquei à direita, vou replicar à esquerda. AX, AY, AZ, BX, BY, BZ. Então, vamos ver como obter então o vetor C a partir dessa regrinha. Eu começo a partir do vetor I, sempre dessa primeira linha. Eu vou pegar, por exemplo, o vetor I, o versor, e vou pensar na diagonal que está logo abaixo dele à direita. Essa diagonal aqui. As diagonais nesse sentido, todas elas que eu vou usar, toda diagonal que tiver nesse sentido, ela vem com o sinal mais. Então eu começo. Isso daqui é igual, ou seja, C é igual. Alguma coisa na direção I. Que coisa é essa? Então, I multiplicado por AX vezes BZ. Então, essa é a primeira diagonal. I vezes AY vezes BZ. Então, AY vezes BZ. Aqui com sinal positivo. Tá? Veja que o sinal que apareceu aqui é mais. Quando eu pegar agora no sentido oposto, tá? Então, negativo vai ser na diagonal oposta, ou seja, essa diagonal, de novo, I
AZ, BY. Só que agora com sinal menos. Então vai ficar menos AZ, BY. Tá? E como essas duas diagonais estavam associadas ao versor I, então IAYBZ menos IAZBY, essa daqui vai ser a componente, vou chamar de CZ do vetor resultante. Mas, faço a mesma coisa agora com o versor J. Devia ter colocado isso um pouco mais para a direita. Pronto. Então vamos pegar agora o vetor J, o versor J. Então a mesma coisa, nessa direção positivo, nessa direção negativo. Então eu vou ficar com o seguinte resultado. J, AY, ou AZ, BX, que é isso aqui, J, AZ, BX, menos J, AX, BZ. Na direção J. Mais. Isso aqui, novamente, eu vou chamar de CY. Desculpa, aqui não era CZ, isso daqui era CX, que está na direção I. CX. E, finalmente, a última parte desse vetor, na direção K, eu faço a mesma brincadeira, né, com esse vetor K aqui. Positivo para cá, vai dar AX vezes BY, e negativo para cá, AY, BX. Então, AX, BY menos AY, BX. E acabou. Esse é o produto vetorial A vetor B, cujo resultado é um vetor C com essas componentes, Cx na direção I, Cy na direção J e Cz na direção K, onde Cx, Cy e Cz são dados por essas combinações aqui. Ok, isso é o que você faria se você fosse dado os vetores e apenas as componentes dos vetores. Essa seria a forma mais fácil. A outra forma é a seguinte. Dados meus dois vetores e o sistema de coordenadas, né, eu vou escrever o produto vetorial A, vetor B, como sendo módulo de B vezes módulo de A vezes o seno do ângulo entre eles. Então, na verdade, aqui é o módulo do vetor A, vetor B, que é, na verdade, C. Né? Então, o módulo do vetor é dado por isso. Isso aqui é o módulo de C. É o módulo de B, módulo de A, vezes o seno de θ. Veja que eu escrevi B vezes A, mas isso não é diferente de trocar A com B aqui. Tá? Porque aqui são só os módulos, são números, não são mais vetores. Agora aqui não, aqui essa ordem é importante. Tá? Pelo seguinte, quando eu escrevo A vetor B, qual é a direção desse vetor? Eu já tenho um módulo. Qual é a direção desse vetor? A direção é dada pela chamada regra da mão direita, que significa na prática o seguinte. Você pega a sua mão direita, suponha que isso aqui é a sua mão direita, isso daqui é a parte de fora da mão, o outro lado é a palma da sua mão, e você vai fazer o quê? Você vai aproximar essa mão, a palma, no mesmo sentido do vetor A. E você vai fechar os 4 dedos, né, na direção do vetor B. O dedão vai apontar perpendicularmente ao vetor A e ao vetor B e vai te dar a direção desse vetor C. Tá? É assim que se usa a regra da mão direita. É por isso que é importante saber quem vem na frente aqui. O que vai na frente é onde vai determinar a direção da palma da sua mão. E os dedos vão se curvar no sentido do outro vetor. E para onde apontar o dedão é a direção do vetor resultante C. Então esse seria o resultado A, vetor B, a direção seria um vetor perpendicular saindo da página.
Nesse sentido, como a gente disse, se está saindo da página, é como uma flecha que sai do papel, uma pontinha, né? E é representado dessa maneira, um círculo com pontinho dentro. Se, por outro lado, fosse B vetor A e não A vetor B, o que eu faria? A minha mão, né, ia estar apontando, quer dizer, primeiro, a palma da minha mão ia estar na direção do vetor B e eu ia curvar meus dedos da mão direita em direção ao vetor A. Então o dedão ia apontar para dentro da folha. E nesse caso, você ia ter um vetor entrando na folha, tá? Perpendicular à folha, e que seria a direção do vetor C. Então, trocar a posição dos vetores aqui implica trocar o resultado final. Um vetor que está saindo da folha, A, vetor B. Um vetor que está entrando na folha, B, vetor A. Entenderam como se usa a regra da mão direita? Qualquer dúvida, vocês me perguntem em aula. Bem, mas o que é importante vocês saberem nesse produto vetorial é sempre, sempre, o vetor resultante C, que é A vetor B, ele é sempre perpendicular ao vetor A e ao vetor B. Sempre. E o seu módulo é dado por isso. E para achar a direção, vocês usam a regra da mão direita, ou se vocês tiverem as componentes, aí vocês usam essa regrinha que eu mostrei aqui, que vai te dar, em termos das componentes, o seu vetor C. Bem, como um exemplo, vamos pegar um exemplo bem simples que já vai nos dar uma outra regrinha para os versores I, J, K. Suponha que o vetor A é um vetor que só tem componente na direção I e essa componente vale 1. A mesma coisa, o vetor B só tem componente na direção J, ou seja, direção Y, e essa componente vale 1. E o vetor C somente na direção Z e o seu módulo vale 1. Então, se eu perguntar para vocês qual é A vetor B, ou seja, o produto vetorial entre A e B, vocês podem usar aquela regra maior, né, que tem aqueles produtos todos entre as componentes, mas aqui é muito fácil ver o seguinte: o A é o vetor I, o B é o vetor J. Eu sei que o módulo de I vetor J é igual ao módulo de I, que é 1, módulo de J, que é 1, vezes o seno do ângulo entre eles, que é π sobre 2, que também é 1, portanto isso daqui é 1. Então o módulo desse vetor é 1. Tá? E a direção é dada pela regra da mão direita. Então se eu desenhar esses versores I, J e K, versorzinho, então eu posso dizer o seguinte: I vetor J é esse vetor produto vetorial, né, com J. Então eu vou pegar a mão direita, esticar nesse sentido e dobrar os dedos nesse sentido. O dedão vai apontar para cima, portanto na direção K. Então a gente já obteve o módulo desse produto vetorial, é 1. E a direção a gente obteve pela regra da mão direita, que deu o próprio K. E portanto, I vetor J igual a K. Eu posso fazer a mesma coisa com B vetor C, que é J vetor K. De novo, o módulo vai ser 1, e qual vai ser a direção? A direção dada pela regra da mão direita, ou seja, J é esse versorzinho aqui, e o K é esse daqui. Estico a mão direita nesse sentido, e fecho os dedos no sentido do vetor K. O dedão vai apontar para a direção do vetor I, portanto isso daqui é o vetor I. E da mesma forma, eu posso fazer A vetor C, que é I vetor K. O módulo é 1, I vetor K pela regra da mão direita, I, K, eu estendo a mão direita na direção do vetor I, os dedos apontando, né, na direção X, dobro os dedos na direção do vetor K, e vetor K vai dar o dedão apontando na direção menos J, e portanto isso é menos J. É claro, se I vetor K é menos J, K
vetor I é igual a mais J. Então, tá aí os resultados. E se eu fizer I vetor I, J vetor J ou K vetor K? Todos esses outros resultados vão dar zero. Por quê? Porque esses vetores, né, são idênticos, então eles apontam ambos na mesma direção. Então, embora eles tenham módulos, né, todos eles módulo 1, então 1 vezes 1, o seno do ângulo entre eles é zero, porque o ângulo θ é zero. Tá? E se eu fizer I vetor menos I ou J vetor menos J, vai dar zero de novo, porque o ângulo vai ser 180 graus. Então, isso aqui é zero. Então, a gente obteve aqui uma regrinha simples para esses versores. Né? I vetor I, J vetor J, K vetor K é zero, porque eles estão na mesma direção. Sentidos pode ser o mesmo ou oposto, não importa, vai dar zero. E os versores que são perpendiculares entre si, não os outros versores. Se vocês olharem, aqui existe uma certa regra cíclica, JKI. Né? Então, se eu empurrar o I para a esquerda, I vetor J vai dar o K. E se eu depois empurrar o K, K vetor I vai dar o J. Existe uma certa regra cíclica. Aí você me pergunta, bom, é verdade, mas se eu escrevesse, em vez desse daqui ser o eixo X, esse daqui o Y, eu trocasse, esse fosse o Y, esse o X. Aí é óbvio que o produto vetorial ia sair com o sinal trocado. Então essa regra aqui só vale por causa dessa escolha do eixo de coordenadas. Esse aqui é o chamado eixo de coordenadas de mão direita. Eixos coordenados, né, de mão direita. E se vocês sempre escreverem seus eixos coordenados dessa maneira, x, y e z, essas regras vão valer. J vetor K da I vetor K da menos J, ou K vetor I da J, e I vetor J da K. Tá? Ou seja, I com J dá K, J com K dá I, e K com I dá J. Tá bem? Seria bom não mudar esse sistema de referência, senão vocês podem memorizar uma regra dessas e usar no sistema errado, vai dar o sinal errado e vocês vão errar nas contas. Então, essas regrinhas que estão aqui nessa página só servem para esse sistema de referência. Claro, você pode usar uma escolha diferente, pode chamar isso aqui de X, isso aqui de Y, pode, desde que você tenha o cuidado de fazer o produto vetorial corretamente e saber que não são esses resultados que vão valer, são outros, né? Parecidos, mas outros. Então, muito cuidado aí. Eu sugiro que sempre usem esse tipo aqui. Que, aliás, é a escolha padrão. Todo mundo que trabalha muito com matemática, física, até engenharia, vai usar um sistema como esse, um sistema que a gente chama de destrógeno. Bem, o segundo exemplo, simples também, mas só um pouquinho mais rebuscado que o anterior, eu tenho os vetores A e B, né, que você tem as coordenadas do vetor A, e você tem o B, que está na direção do vetor J e tem tamanho unitário. Aí eu pergunto para você qual é o produto escalar A, vetor B. Bom, esse caso é muito simples, né? Por quê? Porque o B ele tem duas componentes zero, a componente x e a componente y, e a componente z, enquanto o A tem a componente y igual a zero. Tá? Um produto vetorial aqui, a gente pode usar aquela regra que envolve os eixos todos, né, x, y e jk, ou pode usar o módulo de A, módulo de B, desde que eu saiba qual é o ângulo entre esses dois vetores. Sugestão, tente fazer esse problema, tá bom? Escolha o método que você quiser, ou faça pelos dois métodos, né? Sabendo o módulo, sabendo o ângulo, ou sabendo as componentes. E eu vou parar aqui por uns segundos, depois que vocês fizerem, vocês voltam ao vídeo. Né? Deem uma pausa e depois voltem.
Muito bem, eu quero achar esse vetor C. Bem, para mim o jeito mais simples de obter esse vetor é o seguinte. Eu sei que eu posso escrever o A da seguinte forma. 3i menos 1k. O B já é dado, né? O B é igual a J. Então eu posso fazer o produto vetorial entre esses dois vetores. Então, A, vetor B, é a mesma coisa aqui. 3i menos 1k, vetor J. Que é a mesma coisa que 3i vetor J menos k vetor J. E eu sei que i, J, vetor, é um vetor na direção k. Do que a gente obteve lá em cima, eu sei também que j vetor k vai dar o vetor i. Portanto, k vetor j vai dar menos i. Então, isso aqui vai dar mais i. Então, está aqui o vetor resultante. Então, essa é a direção. A direção é uma componente 3 na direção k, uma componente 1 na direção i. E o módulo desse vetor é simplesmente a raiz quadrada dos quadrados das componentes somadas. Portanto, o módulo de C vai ser raiz 3 ao quadrado 9 mais 1, 10, raiz de 10. Então está aqui o vetor C e o seu módulo. E por esse resultado, obviamente, esse vetor está no plano KI. Né? Ou seja, o plano KI é o plano XZ. Ele vive no plano XZ, ele é perpendicular ao plano J. Bom, tem que ser, né? Ele tem que ser perpendicular a B, que é plano J não, o eixo J. Tem que ser perpendicular a B, que é o eixo J, e tem que ser perpendicular a A. E obviamente ele é, porque se você fizer esse produto escalar entre C e A, vamos verificar que dá zero? Vamos lá, C escalar A, 3K mais I, produto escalar 3I menos K. A gente distribui aqui, então fica 3K produto escalar 3I vai dar 9K escalar I. Só que lembrando que K e I são perpendiculares e o produto escalar envolve o cosseno do ângulo entre eles, cosseno de 90 graus é zero, portanto isso é zero. O outro produto é 3K com menos K, K escalar K dá 1. Então isso vai dar menos 3, né, que é K escalar K, que é 1. O outro é I com 3I, portanto vai dar 3, I escalar I escalar I é 1. E finalmente, menos I escalar K, que de novo é 0. Tá? Então ficamos com menos 3 vezes 1 mais 3 vezes 1, que é igual a 0. Portanto, então, o resultado, isso é igual a 0. Esse produto escalar igual a 0 significa que o ângulo entre eles é 90 graus, eles são perpendiculares, como a gente queria mostrar. Bem, eu acho que vocês podem fazer vários exemplos, certamente o capítulo 2, é o capítulo 2 do livro, ou 3, sobre vetores, ele deve ter bastantes exemplos para você fazer cálculos. Tentem fazer alguns que vocês considerem importantes, só para aprender a lidar, a mexer mais com vetores. Claro que nos próximos capítulos, para a gente só vai interessar soma, né, ou seja, adição e subtração de vetores. Produto escalar e produto vetorial aparecem mais adiante. O produto escalar vai aparecer quando eu falar de trabalho e energia, e o produto vetorial vai aparecer quando a gente falar de torque, rotações em geral, tá bom? Eu termino essa aula por aqui. Espero que tenha sido útil, que vocês, quem nunca viu, tenha aprendido alguma coisa, quem já viu, que tenha reforçado o que já sabe. Qualquer dúvida, qualquer erro que vocês virem aqui, por favor, me avise. Até mais.